Estamos de volta com mais um podcast da Dojota. Hoje visita ilustríssima. Estou aqui com meu sócio JP. Fala, pessoal. E estamos recebendo hoje, que prazer imenso, Nath. Prazer todo meu. Nath Santana, da R360 Consultoria. Já é figurinha carimbada, eu acho que Aí toda hora, né? quem não conhece vai conhecer agora, mas está perdendo. Nath, mais uma vez, obrigado por participar, viu? Que prazer te ter aqui. Tamo junto. Valeu, Nath. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Certeza de todo. Especialmente para quem seja empresário aí, quem tem negócio ou queira montar um. Vai ser um papo A imperdível. gente vai começar o papo aqui. Hoje a gente vai ter mais uma reunião a tarde inteira. Vai ser Então o papo tranquilo. não vai faltar. Muito bom. Nath, para quem não teve o prazer de conhecer você e a R360, quem são vocês? Eu sou Nath Santana, sócia da Letícia Vitorino, e a gente fundou há algum tempinho atrás a R360 Consultoria, que é uma empresa que tem alguns grandes objetivos. O primeiro deles é trazer saúde para as empresas. O segundo, organizar estruturalmente as empresas da porta para dentro. E o terceiro é gerar lucro, porque todo mundo gosta. É isso aí. Legal. E conta um pouquinho também sobre a sua trajetória até chegar no seu negócio. Como é que foi? Como é que você decidiu Eu seguir quero essa saber. carreira? Eu acho que a gente nunca passou por isso. Nossa, velho, excelente pergunta essa. Temos tempo, mete bronca. Muito boa. Gente, eu comecei a trabalhar com 13 anos, pra você ter ideia. Agora com 20? E agora eu tô com 17, e aí, né, carinha maravilhosa. E só que não, né? Eu estou com 33, tem 20 anos que eu comecei a trabalhar. E o meu pai era comerciante. Meus pais são comerciantes, não são mais. E eu lembro que eu comecei a trabalhar de castigo, né? Porque eu era rebelde. Meu pai falou, o quê? Não, vai trabalhar. Ao invés de ficar na rua aprontando, ficava na Eu loja. ficava na loja trabalhando. Meu pai tinha na verdade, 3 videolocadoras. Não sei nem se vocês lembram. Nossa, legal. Era isso. Lembro demais. Era Aproveitei o muito legal. restinho. E era muito legal. E quando meu pai me botou para trabalhar, eu achava tudo muito cansativo, né? Eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, tem que fazer um monte de coisa chata todo dia. Mas Por com que eu vou 13 fazer anos. isso? E a gente tinha acabado de comprar um computadorzinho e eu fiquei muito irritada porque a gente tinha a lista de clientes em fichas de papel. Aí eu fui lá e criei um sistema. Um sistema de gerenciamento de clientes que a gente Pô, você criou um sistema quando era criança. Naquela época ali, programar era 10 vezes mais difícil que hoje. Cara, eu fiz no Access, que eu acho que nem existe mais. Isso eu não sei o que é. Da Microsoft, um antigaço, vinha junto com um pacote de Office, com Word, com Excel e tudo mais. E era meio low code, assim, aí eu fui lá e desenvolvi puxa pra cá, volta pra lá, o negócio era meio torto, mas tudo certo. E aí a gente colocava o nome do cliente e aparecia lá o que ele já tinha alugado, quem era esse cara. E aí meu pai pirou cabeçando. Inventou a roda. E Legal. foi muito legal. Só que depois de um tempo minha mãe ficou doente, eu continuei trabalhando em outros lugares, a gente teve que vender os negócios para custear os cuidados com ela, mas beleza. Seguimos. Aí eu gostei muito de trabalhar, né? Eu gostei muito de resolver problema. Só que eu entrei no concurso público. Eu virei funcionária dos Correios com 19 anos. Sério? Sabia? Virei funcionária, fiquei alguns bons anos lá. E durante toda a minha trajetória eu fazia processo. Toda ela. Então eu chegava em algum lugar, olhava e falava, nossa, vou fazer esse negócio melhor. Nos Correios, dava para melhorar algum processo? Internamente, então, era um negócio muito louco. E aí a gente eu fui evoluindo na empresa. E cheguei num ponto em que eu não queria mais fazer para os outros, né? Quer dizer, eu queria fazer para os outros, desde que fossem os meus clientes. Perfeito. E aí a gente criou a R360, inicialmente era só gestão de processos e liderança, que é o que eu vivi a minha vida inteira de concursado. Durante esse tempo de concursado eu tive outros 4 negócios. Caramba. Então, É hábito. é hábito. Eu ficava muito agoniada de ter um trabalho só. E aí eu ia criando negócios, ia errando e eu ia escrevendo. E quais negócios que você desenvolveu nessa época? Eu tive uma empresa de informática. Então, eu tinha equipamento de informática e manutenção de cartucho de impressora. Olha que Pô, doideira, né? legal. Específico, né? Aham. Tive lanchonete, tive 2 lanchonetes. Doido. Aí tá muito A louca. Então, aí eu descobri o que eu nunca mais quero fazer da minha vida. perfeito. E tive um negócio de marketing digital.
Ô, massa. Aí o Sync também foi há muito tempo. Daí você tirou a experiência, né? Porque hoje a presença digital de vocês é Muito, fortíssima, né? É fortíssima, muita experiência. E foi muito legal porque assim, eu sou formada em web design, design gráfico, de quando eu era bebê, tipo, criancinha. E aí quando eu abri a agência de marketing digital, eu achei que era a mesma coisa. E que ano você abriu essa agência de marketing digital? Foi 2020, 20 para 21. Ah, legal. Foi quando esse mercado deu um boom gigante. Deu um boom e eu falei, vou entrar também. Entrei, fiz uma graninha, mas eu ainda era concursada. Então o que aconteceu? Fiquei dividindo, né? Eu dormia 2 horas por noite. O que mudou de lá pra cá? Nada. Mas agora eu durmo 2 horas por noite cuidando dos meus clientes. E aí, tipo, eu realmente foi insustentável pra mim naquela época, porque eu tinha 2 trabalhos, dormindo pouco, comendo mal, e sem se exercitar, sem fazer nada, não tava dando. Eu acho que se você vai para empresário, você vai passar por isso. Tomara que você não passe por muito tempo, você ajude. Exatamente. Mas invariavelmente você cai nessa. Vai cair. É. E aí, quando a gente abre a 360, era só eu. Só a parte de processos mesmo, até que a gente entrou fazendo mais essa parte de financeiro, estratégia de futuro mesmo com os clientes. Foi Parte importante bem das legal. coisas. Não, assim, quem vai saber disso, né? Legal. E como é que vocês se estruturam internamente? Quais são... Quem cuida do quê? Quem manda em quê, né? Uma excelente pergunta. Comercial sou eu, então tudo que envolve comercial, tudo que envolve portfólio, porque uma das minhas formações, inclusive acho que a que eu mais gosto de todas elas, é gestora de produto. Então, eu sou gestora de produto de profissão e quando fala de criar produto, de gerir portfólio, o olhinho brilha. Então, tudo que envolve portfólio, relacionamento com cliente, comercial, vai para o meu lado. Legal. Tudo que envolve dinheiro vai para o lado da Letícia. Graças a Deus. É engraçado porque não é regra, né? Mas engraçado que é perfil. Então, É perfil. normalmente existe uma divisão mais ou menos É perfil. desse jeito, né? É. E eu acho que quase todas as empresas que a gente conhece que tem sócios, o sócio mais estável, mais conforme, mais cabeça no lugar, cuida do dinheiro. É muito bom. E aí é isso. Hoje a gente tem uma equipe menor, a gente trabalha um pouco mais com freelance quando a gente tem essa necessidade de pegar projetos maiores. Estamos em busca de estagiário de administração, então deixar aqui o apelo, porque tá difícil. A gente deixou o link na bio ali. Tá difícil pra caramba de achar assim, uma galera um pouquinho mais qualificada. Mas hoje a nossa distribuição de tarefas Legal. é... E sobre a sua empresa, então, sobre a R360, conta um pouquinho melhor para quem não conhece seu negócio. Como que vocês atuam no... Explica o que vocês fazem, do zero. Tranquilo. O famoso pitch tá pouco treinado. Na verdade, a gente tem, como eu falei, a gente tem 3 grandes objetivos e o nosso trabalho é da porta para dentro do negócio. Então, a gente avalia o negócio, a gente brinca que a gente sacode, bota de cabeça para baixo, descobre as poeirinhas que estavam fora do lugar e o nosso trabalho é direcionar a correção. Em alguns dos nossos serviços, a gente orienta o que fazer, em outros deles, a gente faz junto, a gente faz esse acompanhamento de fazer junto. Fazer o quê? Organizar processos, organizar rotina, apoiar a liderança, cuidar da parte de finanças, principalmente na leitura desses dados, acho que é um pouco o que vocês fazem. Conversa também. bastante. Mas acho que assim, onde fecha tudo bonitinho é organizar a cabeça do dono para que ele seja menos operacional. Não zero operacional, porque isso não vai acontecer. Mas menos operacional. A maior falácia é o medo do empreendedor Não, moderno. mentira, você não vai ser do operacional, cara, é mentira. Mas você precisa mesmo se afastar um pouco desse operacional para conseguir entender o que acontece na sua empresa. Sim. E se você só estiver executando, você não vai conseguir entender. Então a gente meio que obriga esse dono, esse sócio, a sair um pouquinho e a organizar os processos internos dele mesmo para tocar o negócio de forma saudável para ele, inclusive. Legal. Essa experiência, tem algumas coisas que você colocou ali, eu vou perguntando por vez, Claro, mas claro. essa experiência maior, que é o que a gente passa aqui, mas na verdade é um pouco em paralelo, porque a gente tem que quase implorar para o cara dar uma atençãozinha para a gente implementar, porque a gente está numa rotina financeira, né? Do Jota trabalha com isso Sim. fechadinho. Vocês vêm com algo mais amplo. Exato. E aí, como é que é essa adesão? O empresário, assim, a gente parte do pressuposto que vocês estão gastando dinheiro e contrataram vocês, era para ele estar disposto. Mas não é bem assim, né? Como é que é? Tem uma questão de prioridades, no geral. As pessoas contratam a gente entendendo que a gente vai cutucar, que a gente vai mexer, e é isso. A gente tenta sempre ter esse nível de maturidade na conversa, tanto que um dos nossos valores é o papo de adulto. Porque eu vou ter que olhar para você e falar, João,
Não vai rolar. Você continuar com a vida desse jeito, com uma loucura desse jeito, porque você não vai conseguir fazer o teu negócio andar desse jeito. E aí tem uma questão de prioridade. Às vezes a nossa prioridade, a gente enxergando tecnicamente, a prioridade é uma e a prioridade do empresário é outra. E aí ele tem dificuldade de entender e de aplicar e de ser aplicado àquela necessidade do negócio. Tá. Mas como a gente também trabalha, acho que essa mudança mesmo mental de, cara, teu caminho precisa ser isso, por causa disso, a gente tem conseguido gerar um engajamento legal dos sócios. Legal. Geralmente, inclusive, assim, bem engajados mesmo, mas ainda tentando entender onde ele tem que fazer. Então, principalmente o cara que está chegando agora na R360, ele ainda fica meio... E aí? Eu vou para cá, eu vou para lá, e como a gente orienta, a gente consegue fazer junto. Agora, os nossos clientes mais antigos, é muito interessante, porque se a gente falar assim, cara, a gente acabou de descobrir aqui que você teve um probleminha com X, vamos focar nisso? Não. Bora, agora. Então é a relação de confiança e de trabalhar junto também, Muito, né? muito. De trabalhar junto é muito, assim, a gente faz muita questão disso. Bacana. E aí a outra pergunta que eu disse que estava engatilhada é a frente da equipe. Sim. Porque na hora que você falou, ele tá difícil achar gente, eu acho que todo podcast aqui a gente fala de IA e de dificuldade de achar gente comprometida. Vamos falar de gente aqui. Como é que tá essa experiência para você que lida tanto com o empresário quanto, às vezes, até mais, né? Com a equipe. Mais com a equipe. E É aí, bem comum. como é que tá essa experiência? Cara, a gente tem visto uma dificuldade muito grande mesmo com contratação, mas tem dois frentes aí, tá? A gente conversa muito isso lá. Existe, de fato, uma leva de profissionais que não estão tão comprometidos assim com o dia a dia de trabalho, tem mesmo, Só a geração Z? não é só geração Z, não é só. E isso é mito na minha cabeça. A gente tem um escritório que a gente fechou há pouco tempo com eles e eu falei, pague o que precisar pagar para a sua equipe e não perca essa galera, porque eu não sei se vocês vão achar mais. Tudo Z. É. 4 pessoas da geração Z, que são comprometidas ao ponto de você olhar e falar, pode fazer veste com ele, que vai rolar, vai dar certo. Mas isso é um negócio que fica realmente, porque ou é 880, eu tô sentindo. Porque tem sim a galera que entra no estereótipo. Tem. É incrível, Tem, tanto que tem. Tem. Mas quando você acerta um moleque novo, desse Já moleque era. novo, acho que é a gente. É uma loucura. É uma loucura. Agora, tem um outro lado, que é o lado de tá ruim. O empresário ainda não entendeu, principalmente com relação a essa geração, que essa geração é um pouco diferente mesmo. E aí, o que o empresário, principalmente de milênio para trás, está tentando fazer? Está tentando forçar a barra de, não, mas aí eu pago mais, não, mas aí não sei o quê, e eu quero que você fique 24 horas trabalhando. Não vai ficar. Ah, eu faz aí o que dá para fazer. Não vai fazer. Ele quer organização, ele quer acompanhamento, ele quer evoluir. Falando muito especificamente da geração Z. Então, se você não tiver o seu negócio redondinho, a sua liderança redondinha, essa galera fica um mês com você e tchau. E vai embora. Então, até os processos, até a organização do seu negócio, a gente estava conversando ontem com os clientes, até o fato dele saber, assim, quem é o dono dessa frente de trabalho. Ah, é o João Vitor. Beleza. Isso traz conforto para esse funcionário e esse funcionário fica menos estressado e aí ele fica tranquilo. Só porque tem alguém que manda em determinado assunto que está perdido. Então, tá bem tenso essa dualidade aí de o empresário não entendeu ainda e a geração tá meio... Você acha então que o segredo assim, para reter essa galera é mesmo desenvolver liderança e entregar também? Eu vejo que o pessoal gosta bastante de experiências e menor pressão, de uma certa forma, no sentido de que você disponibiliza uma flexibilidade de horário, você disponibiliza alguns benefícios que não sejam dinheiro, como por exemplo... Não sei, tipo, vale de alguma coisa, um Gym Pass da A vida. galera adora o Gym Pass. Nem malhar malha. Não mas vai, tem mas Gym ela Pass tem na Gym vaga. Pass. Tem Gym Pass. É muito bom. Porque assim, eu vejo da seguinte forma, se você quer pagar mais a pessoa, você pode ou realmente aumentar a Exato. remuneração ou oferecer benefícios, que para o Exato. empresário dá no mesmo, assim, é um custo a mais para ele, mas a forma que a pessoa recebe isso é diferente, né? Mas tem um pulo do gato que muita gente esquece. Pergunta pra pessoa, velho. Olha pra ela e fala assim, cara, eu tenho esse daqui de salário pra você, eu acho que você tá muito alinhado com essa vaga. O que te motiva a ficar? Se eu te falar assim, cara, o que eu posso te dar aqui de benefício pra você falar, quero muito ficar com você?
Ah, é o Jim Pace? Nossa, vai lá e dá o Jim Pace. Tá tudo Eu tava certo. tendo um papo desse com um empresário 70 anos, tá ativo, tudo, mas essa pergunta que ele fez. Eu falei, não, é porque benefício, plano de saúde é algo que sim, eu acho que é Meio denominador básico, comum. assim. Aí eu falei de Gimpass, aí primeiro ele perguntou o que era. Eu falei, o benefício, peguei tudo. Legal. Aí ele, mas essa galera malha? E eu dei risada e falei, velho, eu entendo o que você acabou de falar, Aham. mas não é bem assim que funciona. A galera valoriza, sei lá. Assim, não sei se tá na moda, não sei se a pessoa vai querer malhar, ou se é porque viu que o amigo tem. Mas realmente hoje essas perfumarias, eu gosto de falar assim, né? É isso. As É isso. perfumarias chamam atenção. Exatamente. E é isso chama que vai atenção. funcionar. E não é muito engraçado, não é dinheiro, né? Para alguns é, tá? É. Tem gente Não é que só chega dinheiro. com sangue no olho e fala, não precisa me dar benefício, não, eu só quero dinheiro. Beleza, perfil. Mas para a maioria da geração Z, não é dinheiro. É. Inclusive, nem benefício. É trabalhar num lugar tranquilo. Ter um chefe que vai entender se não tiver um problema ou não. É. Um líder É o horário que vai acompanhar realmente legal. fecha nas 5, 4 da tarde. Exatamente. Quer ver outra coisa? Que eles estão pedindo. A gente tem alguns clientes que tem pelo menos metade da base de geração Z. Ah, não, eu só queria um feedback, Nath. Fala, não, peraí, você está insatisfeito, você quer ir embora porque você não recebeu feedback? É, Muito doido. então vai, não, isso daí a gente resolve amanhã. Vem cá, fulano, sócio, vem cá. Senta com essa criatura uma vez a cada 15 dias e fala pra ela no que ela é boa e no que ela é ruim. E fala pra ela como que você pode ajudar ela a ser melhor. Só isso. Que doideira. Aí passa 3 meses a pessoa fala, caramba, é a melhor empresa da minha vida. Eu falo, cara, que bizarro, ele só queria ouvir. Assim, desde a pandemia, a gente conversou isso outro dia, que a gente tava em Jogo do Brasil, num bar. E eu, assim, sou velho não, mas eu tô com 26. A pandemia eu era 19, 20. Sim. E eu não sei se é por causa de idade, mas também tem isso. As pessoas mudaram o jeito de socializar. Então tem gente que sai menos, ou quando sai. Hoje tem gente, até hoje, eu tava conversando disso contigo, falei rapidinho, mas foi com sua irmã. Tem gente que não sabe se ligar, porque tava um carnaval, aquele boteco no jogo da Copa. Então a mesma coisa dentro de empresa. Eu acho que o tato humano É ali, diferente. a conexão, a galera tá precisando mais disso. Mas não é só largar lá e se Não vira. é. Cara, a galera tá fazendo rolê de tomar café, né? É. É isso, geração Z não foi olha, pra virar noite bebendo. Culpado. É pra tomar café. Junta todo mundo, 20 pessoas na cafeteria, toma café, vai cada um pra sua casa. É isso. Aí você fica assim, eu não posso mais lidar com essa galera igual eu lidava com a anterior. Não tem como fazer isso. É uma outra Mas os dinâmica. empresários, assim, tem gente que é mais nova, mas os empresários hoje bem-sucedidos, 40. 40, 50 estão para lá. Isso. Só que a galera que está entrando no mercado de trabalho forte agora, a galera Não bate, cara. Não bate. A gente sente isso sendo novo. E para os clientes a gente está vendo muito isso. Exato. É o maior desafio, Nath? É o Que maior desafio. É o maior desafio. O geracional é mais. Tem um outro par ali de desafio de liderança, que é o da linguagem. E não é por ser geração Z ou Y, sei lá, é por posição hierárquica. Então, nem sempre o empresário que, por exemplo, o empresário cresceu, tinha ele mais uma secretária. E aí ele, pum, agora ele tem 10 pessoas, tem 20 pessoas. A linguagem que ele vai falar com essas 10 pessoas não é uma linguagem empresarial, não pode ser uma linguagem técnica empresarial. Tem que ser uma linguagem de mais de acolhimento, sabe, de bate-papo, de conversa, quase de pai, quase de mãe com o filho, para essa galera entender o que ele está falando. E para a gente que é empresário e para a gente que executa, é muito óbvio. Cara, bota essa xícara aqui. Acabou, você sabe que tem que botar a xícara ali. Inclusive, muito provavelmente você não precisaria falar para mim que a xícara tem que estar ali. Eu ia colocar. Não é assim. Não é assim quando você tem equipe, não é assim quando você tem equipe geração Z. Então você vai ter que ser um pouquinho mais refinado na forma de conversar com ele. Exato. E aí entra o choque de geração muitas vezes. Mas também o choque de comunicação. A comunicação é muito diferente. A gente tem uma cliente que tem restaurante, a linguagem que ela fala não é a linguagem que a equipe ouve. E aí ela fala uma coisa e a equipe entende outra. Falta uma coisinha aqui no meio. Às vezes é só uma liderança intermediária, às vezes é uma forma de se comunicar diferente. E como é que vocês entram nessa parte, então? Vocês são esse intermediário ou vocês pegam o game A gente treina, dá suporte no treinamento dessa pessoa, do intermediário, mas, no geral, quando você tem processos bem definidos, a comunicação ela fica mais simples. Porque se todo mundo foi treinado com o que tem que fazer todo dia, a correção é mais simples.
Entendi. Porque você olha para ela e fala, é esse ponto aqui que você falhou e a gente já tinha combinado que ia ser assim, sabe? Fica mais fácil de comunicar. Quando não tem processo, o que você faz? Você tem que explicar tudo toda Você vez. tem que explicar tudo sempre. E aí você falha na comunicação. Entendi. Então, quando você tem processo bem organizado, você descobre onde errou. Opa, errou aqui. Então, eu vou corrigir só isso aqui. Eu não preciso falar com ela de tudo de novo. E aí fica mais fácil da pessoa entender, mais fácil do sócio, do dono, do líder explicar. E o processo, no geral, anda mais rápido, né? O processamento do dia a dia. Mas a correção também é mais rápida. Entendi. Então, você erra fácil, resolve rápido e vai embora. Um maior desafio assim, pra gente, pra qualquer empresário é pessoa, né? A não ser que o cara só trabalhe com computador. Aí é aquele empresário, Beleza. programador que aperta um botão, imprime dinheiro, beleza. Mas empresariar, eu acho que... É liderar, pô. Acho não, é isso. Metade, muito mais da metade do teu trabalho é esse. E aí o pessoal ficou meio chateado. Uma vez eu falei, gente, mais importante do que seu cliente é a sua equipe. Ai, como assim? Gente, é isso. Se a sua equipe não tiver alinhada, você não tem cliente. Você tem cliente como? Você vai crescer como? Não vai. Uhum. Só se você não tiver uma boa equipe, se a sua equipe não estiver bem alinhada, se tiver tudo certinho, não vai fazer. E aí eu lembro de uma vez que eu tava vendo alguma coisa da Camila Farani. Sabe quem é? Sim. Tava vendo alguma coisa da Camila Farani, é uma investidora mesmo. E ela falou que tem compromissos com a equipe dela regulares. Mas, e se aparecer um cliente pedindo aquele horário, ela não dá. Sim. Porque mesmo que ela venda para aquele cliente, se a equipe dela não estiver alinhada, ela não entrega. Então ela prefere dar para o compromisso dela com a equipe, que é de alinhamento, no geral, do que vender a qualquer custo e depois não conseguir fazer essa entrega. É definir as prioridades da empresa, né? Exato. Porque parece besteira, né? Mas você desmarca, o pessoal vê. Por mais que não seja... Ninguém vai sair chorando porque desmarcou uma reunião, mas tem a cadência. Eu lembro que eu vi um negócio sobre isso naquele livro do cara da Disney. Lembra? Sim. Esqueci o nome do livro, mas alguma coisa da Disney. Jeito lá. de encantar. Alguma coisa Eu assim. tenho um negócio desse, eu acho que o nome Que é um cara que foi executivo lá na Disney que ele escreveu. E aí ele fala como que o processo funciona lá sobre isso de prioridade. Eles têm um ranking de prioridades. E aí eles falam, com esse ranking de prioridade, a gente sempre sabe o que fazer em qualquer situação que fuja do comum. Perfeito. Que aí ele deu até deu o exemplo de um cara que tinha dificuldade de locomoção e queria ir na montanha-russa, uma coisa assim. Aí ele falou, o que a gente faz? A gente prioriza esse cara que vai atrasar toda a fila de 2 horas para trás, ou então a gente meio que dá prioridade para outras pessoas, porque ele falou que o negócio está rápido, né? Então tinha que parar um pouco mais de tempo para o cara poder entrar, porque ele tinha dificuldade de locomoção. O que a gente faz? A gente atrasa isso, ou simplesmente fala para ele, ó, talvez você não possa participar, porque esse aqui não é apto para você, alguma coisa do tipo. Aí ele falou que a prioridade número 1 na agência é segurança sempre. Certo. Segurança vem antes de tudo. Aí ele falou, então se o cara tem que entrar com segurança, tem que parar, então a gente vai parar. Então vai atrasar aqui 1, 2 minutos a mais para esse cara poder entrar, porque essa é a prioridade número 1. Então não tem discussão, porque tem todo o ranking de prioridades. Primeiro é segurança, aí depois vem bem-estar, depois aí vem equipe, aí tem um ranking lá dentro, não lembro exatamente qual que é. Mas ele falou, qualquer decisão a gente olha assim. O que vem aqui? O que está na frente das outras opções aqui? O que vai ser afetado? É mais importante do que isso ou não? Aí são as decisões. É isso. É isso. Prioridade sempre tem 30, né? Cara, é isso, assim. Eu acho que talvez seja uma das maiores habilidades que o empresário tem que ter. Após a liderança, acho que para mim a maior é a liderança. O que o empresário precisa saber fazer? Liderar. Ponto. E depois, priorizar. Não vai ter ordem dos fatores certinho sempre. Vai estar Vai atropelado, estar né? atropelado. A gente estava numa situação recentemente que a gente estava terminando de desenhar um processo e começaram a surgir outras 20. Gente, chega, o processo é definido, a gente cobra 80%, a gente cobra 80% do processo. O que vier além, a gente vai criar um repositório de problemas. Apareceu, coloca aqui, define como vai fazer. Apareceu, coloca aqui, define como vai fazer. Pronto. Porque senão você vai ficar para sempre definindo o processo, que é um outro problema que acontece. Vai ficar, não, mas aí... O cara desenha, mas o negócio muda semana que vem, né? E se? Cara, define o Pareto. Pega o total ali que gera resultado. Define isso, deixa bonito, deixa rodando. O resto você vai administrando. Aí é o papel do empresário. Olhar, priorizar e ajustar o que precisar. Legal. E aí, esse lado do empresário, agora mudando dos seus clientes,
Você também é empresário. Vocês também têm empresa. Sim. Qual que é o maior desafio, ou da vez, ou o que você acha mais bacana de compartilhar da R360? Porque a pessoa acha que tá tudo perfeito. A gente, mesma coisa, galera, pô, vocês cuidam de financeiro, vocês são ricos, né? É bem assim, né? Eu acho que se a gente for falar do maior desafio da R360, hoje, sendo muito sincero, jogando limpo, é escala. É. Porque escala para negócio de serviço demanda gente. E aí eu volto para aquele Pronto. problema de pessoas. E aí é isso. Então hoje o nosso problema está sendo escala. Por quê? Porque a gente definiu um nível de processo, de qualidade, que é muito refinado, porque a gente é muito chato com isso. Uhum. Para eu trazer alguém que consegue, ou alguém que conseguem replicar isso, eu demando treinamento. Por isso, por exemplo, a gente está contratando estagiário. Criar a escadinha ali, né? Porque a gente vai criar a escadinha. Então, hoje, a gente tem capacidade, mas parte do nosso trabalho é planejamento estratégico. Eu já sei até onde eu consigo chegar. Só que eu preciso dessa curva de aprendizado dessas pessoas para chegar lá. Então, escala hoje é o nosso maior desafio. Porque escala depende de gente, no negócio de serviço. Uhum. Não adianta eu rodar R$ 1.500 de tráfego por dia que eu não vou ganhar escala no negócio de serviço. Uhum. Não vou. Então, eu preciso pensar em como eu vou organizar isso estrategicamente dentro do meu... vocês tinham que ver as nossas reuniões. O portfólio tal encaixa nesse período e aí a gente puxa o processo aqui, precisa dessa pessoa para daqui a 6 meses dar tal resultado. Uhum. Maravilha, cadê a pessoa? E aí você desenha tudo, aí você traz a pessoa, aí fica 2 meses, a pessoa dá tchau. É isso aí. Daí parece que a gente tá conversando da gente. E qual tipo de negócio assim, que é mais comum vocês pegarem? Vocês veem, Escritório. são os que mais procuram vocês? Escritório de arquitetura, de direito, às vezes de engenharia, mas principalmente de direito, de arquitetura e clínica especializada. Clínica de fisioterapia especializada em X, procura a gente. Clínica de odontologia, procura a gente. E o porquê disso, Nath? Vocês já acharam? A gente achou, a gente pensou para essa pessoa, escreveu, fez bairro persona, tá. Qual é a questão? Faculdade. Não é nada. Essas pessoas estudam técnica, não estudam gestão. Uhum. Então, o arquiteto vai para a escola de arquitetura, vai para a faculdade de arquitetura, ele estuda arquitetura. Aí sabe fazer o desenho, ele sabe usar os sistemas, ele sabe... Ele não estudou gestão. E aí, quando o negócio dele, que era só ele, de repente tem um escritório e atende as 10 maiores empresas de Brasília, ele começa a pensar assim, eita, Ele já que tem eu empresariante de faço agora? tabela, né? o que eu faço agora? Eu preciso de gente, eu preciso de sistema, eu preciso de organização. Que horas que eu mando uma mensagem para o cliente? Será que eu deveria mandar 1h da manhã ou posso esperar até as 8? Ele começa a pensar no processo, que ele nem sabia direito que era um processo. Acontecia, mas Só ia adora. acontecer. Uhum. E aí é a hora que ele fala, preciso de alguém para me ajudar com a parte de gestão. Aí a gente entra. E qual que é o beabá ali? Óbvio que tem projeto, cada um tem sua especificidade, mas vamos lá. O João quer contratar a R360. O que esperar? O que tem que vir? O que vocês demandam do cliente? Boa. A gente sempre pede dado. Acho que assim como vocês, é difícil de trabalhar sem E aí, dado. o que vocês fazem? Porque Só não que tem no nunca. geral não tem dado. A gente começa os nossos projetos e assessoria, inclusive, com um diagnóstico. Que não é meio doloroso às vezes. Imagina. Porque ele mostra onde é que estão os buracos e tudo mais. E a partir desse diagnóstico, a gente monta um plano de ação para o cliente para chegar no objetivo dele. Então a gente fala, olha, se fizer isso, você vai chegar em tanto tempo. Se fizer isso, você consegue. E a gente vai montando um plano de ação junto com ele. Se não tiver os dados, o plano de ação inclui criar os dados, coletar os dados. É isso. E aí, às vezes, o projeto demora um pouquinho mais do que o cliente gostaria, mas não tem como chegar em determinados resultados sem dados. Se já tiverem os dados, a gente está com a cliente, tinha tudo, cara. Deu vontade de abraçar ela no dia que a gente concluiu o diagnóstico. Assim, cara, eu te amo muito. Porque tinha tudo organizadinho, e aí um contrato que seria de 18 meses, virou um contrato de 12, porque ela realmente, a gente acelerou o processo dela e vai entregar o resultado que ela precisa bem antes do que a gente faria com outros clientes que não tem dados. Aí que dados? Financeiro, básico, dados comerciais, e aí, você não faz o comercial, você trabalha da porta para dentro, mas, gente, o cliente é rei. Então, se eu sei quem é esse cliente, se eu sei o que ele pensa, como ele age, eu sei como estruturar a qualidade da sua entrega para atender esse cara.
Uhum. Que é esse nosso trabalho. Eu preciso fazer você ter lucro. Eu preciso ajustar a sua precificação. Eu preciso mexer no seu portfólio. Então, eu preciso saber quem é o seu cliente. E aí eu vou ensinar a sua equipe a atender esse cliente. E a galera sabe qual é esse cliente? No geral, não. É, né? No geral, não. É. No geral, cara, o que a gente mais vê é portfólio confuso, financeiro zero. Sim. Financeiro zero, não é nem 2, é zero. Não, é caderninho, quando tem um caderninho. Quando tem caderninho é bom. A agenda no papel também é um negócio que Acontece demais, né? A galera acontece fica pra brincando. caramba, acontece pra caramba. Mas, ó, comercial, financeiro e o mínimo de estrutura de processo. E quando a gente fala isso, você não precisa ter desenhado, a gente vai desenhar isso juntos. Mas você precisa saber o que acontece dentro do seu negócio, mesmo que esteja errado. E aí, quando essa galera não sabe, a gente tem que dar um passinho para trás e estar dentro da empresa entendendo o AISIS, o que está acontecendo hoje. Aí a parte que demora um pouquinho, porque é profundo, né? Porque Oi, João, tudo bem? Quanto você tem? Ah, tá. O que você faz aqui? Isso. Faz aí o que você está fazendo. Aí a gente vai. Senta do lado mesmo, né? Senta do lado. É. Senta do lado. Na maioria das vezes, entrevista é o suficiente. Então a gente faz uma entrevista com a pessoa. Mas tem determinados negócios que não é o suficiente. A gente tem que ir lá. Aí a gente vai lá, senta e fica assim. Anota. Volta, desenha. E aí a gente tem um cliente que falou assim, parecia que eu estava numa sessão de psicologia quando eu li o diagnóstico de vocês. Porque vocês pareciam que sabiam quem era eu. Eu achei muito esquisito isso. Mas é porque realmente é profundo. Às vezes o empresário não sempre bate o papo dessa profundidade com o colaborador, né? Não bate. E quando e o nosso diagnóstico tem 60 páginas. Caramba. Porque a gente mostra toda a parte do financeiro, do contábil, da equipe. A gente traz sempre que possível, dependendo do tipo de equipe, o perfil da equipe. Então, olha, essa pessoa, ela funciona melhor assim, ela precisa disso para evoluir. Essa pessoa funciona assada, ela precisa daquilo para evoluir. Fulano, sócio, o nível dele de sobrecarga não está em 100%, não, está em 400%. Então, ele tem que resolver isso, isso e isso. Quando a gente traz isso tudo, que a pessoa lê, a gente vai para a devolutiva e a pessoa está assim, como é que vocês descobriram aquilo tudo? Vocês olharam para isso, né? E a gente olha exatamente para isso. E aí a gente acha gargalo, né? Acha gargalo e acha risco. Achou gargalo, necessariamente no nosso método tem que ter uma solução. Para cada um deles. Opa, achei esse gargalo, tem que ter uma solução. Achei outro, tem que ter uma solução. Nem é gargalo, mas é um risco. Pode acontecer daqui a pouco, tem que ter solução. A gente desenha todas essas soluções, prioriza a que pode dar problema primeiro, ou o maior problema, e aí a gente monta um plano de ação. Tem alguma dessas buchas aí incrível, ou alguma de contar em podcast? Cara, Sem nomes, né? Óbvio. Teve uma que eu contei no podcast já também, mas eu sempre falo dessa porque acho que foi a que eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? A equipe considerava a empresa maior do que o dono. O dono não tinha a mesma visão de tamanho do negócio que a equipe tinha. A equipe entendia que o negócio podia voar muito. O sócio não. Ele que estava travando o negócio. Ele que travava a equipe dele de crescer. Era muito bizarro. É sério? Eu não sei, ele era um cara que tinha muita preocupação mesmo. Ele tinha um negócio muito interessante, ele tinha medo de dar errado. E aí eu acho que o medo dele de dar errado era tão grande que ele ficava segurando, ele não arriscava, ele ficava segurando. Só que ele tinha gente na equipe dele que era capaz de tocar um negócio à loucura. Tinha uma pessoa da equipe, ele vivia falando que queria criar um sistema de melhorar a gestão dos clientes, porque os CRMs que ele tinha não eram tão bons e não era tão adaptado para o negócio dele e tal. E aí eu falei isso numa reunião, fiz um brainstorm e falei, galera, olha, ele falou isso. Aí teve uma menina que falou, eu sei fazer. Aí ele falou, você sabe fazer? Ela falou, sei, eu posso fazer, eu tô até bem tranquilo aqui no meu dia a dia, eu consigo fazer. E aí ficou todo mundo assim, cara. Aí ele falou pra mim, Nath, eu nunca imaginei que tinha talento na minha equipe. Eu falei, velho, você tá com tanto medo de crescer. À toa. Porque ele não captava muito cliente com medo de não dar conta. Ele ficava na média. Então ele não captava muito com medo de não dar conta. Tinha gente o suficiente para dar conta e tinha gente com qualidade o suficiente para dar conta. Que sonho mas ele não ia. Que maravilha de empresa é essa? Ele precisa de um sócio. Mas ele não ia. E aí, tipo, eu até brinquei com ele. Falei, cara, você tem que estar desconfortável, velho.
você tem que estar desconfortável de vez em quando, olhar e falar assim, cara, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou ter que contratar mais 10? É um software, é uma IA, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para melhorar? Porque se você estiver confortável demais, quer dizer que seu negócio não está crescendo, cara. É o primeiro indicador de falta Tem que de estar sempre buscando algum desafio, né? E você que presta serviço B2B, assim como a gente, é uma percepção que a gente está tendo assim, no mercado mais pontualmente agora mesmo, é que o pessoal não está querendo investir por falta de dinheiro mesmo. Eu estou sentindo que a galera está muito apertada, a gente já perdeu o cliente também ao longo dos últimos meses, porque o cara realmente não estava conseguindo ganhar dinheiro. Falou, cara, não estou ganhando dinheiro, não consigo pagar vocês, eu estou cortando todos os custos aqui, não sei nem se vou continuar meu negócio. Está acontecendo. E a gente, então, tem a dificuldade de vender e também acaba de reter o cliente, que muito cliente fala pra gente, cara, não tô conseguindo, eu adoro o serviço de vocês, pretendo voltar em breve, mas por enquanto eu preciso fazer isso aqui porque não tô conseguindo tocar a empresa. A gente olha o financeiro da pessoa, olha e fala, É melhor você não contratar mesmo não, cara, porque tá algo- ruim pra você. Tem algo que eu falei exatamente isso, eu falei, não, concordo com você, tipo, você não tá conseguindo fazer um negócio não está conseguindo sobreviver o negócio. Tem que cortar custo mesmo. E acaba que a gente, como é um serviço mais acessório, porque quando a empresa é muito pequena, às vezes acaba que até é um certo que, assim, o cara é mais um luxo, a gente pode dizer. Sim. Que às vezes o cara consegue até tocar com um planilha de Excel ali. Exato. E aí ele vai, terceiriza para a gente o financeiro, ele começa a ter acesso aos dados ali com mais propriedade, e sem gastar a energia dele com isso, mas ele pensa, cara, mas eu estou conseguindo pagar, então eu vou ter que voltar a eu mesmo tocar. Você sente isso um pouquinho também? Porque você vende para empresas assim como a gente. Com certeza a gente sente. A gente tem 3 possíveis clientes, 3 leads que estão exatamente na mesma situação. Um deles quase chorou mesmo comigo numa reunião. Cara, eu preciso muito do trabalho de vocês, mas eu não tenho como fazer agora. Olha meu financeiro. Eu falei, não faça. Não faça. Porque você vai quebrar, velho. E tem uma questão no Brasil rolando aí. Eu acho que tem alguns efeitos de guerra que estão chegando. tem muita coisa que não é diretamente impactante, mas é tanta coisa acessória, tanta coisa paralela. Exatamente. Eu tenho visto o empresário gastar muito com pessoas por causa desse vai e volta, e aí é uma graninha que é o teu fluxo de caixa que foi embora. Então, tipo, tu paga para entrar e a pessoa entra, e você faz tudo aquilo, Pessoas invisíveis, ela sai, você volta. Exatamente. E tem uma coisa, eu acho, João, que é a parte de controle mesmo, sabe? O cara não pensou em chegar agora. Daqui a um ano, o que eu vou fazer? Eu vou ter dinheiro? Não vou ter dinheiro? Ele não pensou nisso. Ele foi vivendo. E qualquer marolinha, qualquer coisinha na economia que acontece, te quebra, porque você não tem reserva. Você não tem uma organização, você não tem. Na hora do vamos ver, que é quando aperta, você está despreparado. E eu tenho visto muito empresário despreparado. Nossa, mas fluxo de caixa, assim, é a maior, eu falo, essa é a frase, se você fizer 2 reuniões comerciais comigo, você vai ver que eu sempre solto a mesma, mas assim, a gente não inventou a roda, no financeiro em questão. Se você jogar para frente só o fluxo de caixa, não olha nem irmão, olha o que vai entrar, o que vai sair. Se fizesse isso, acho que 90% dos negócios, pelo menos, sobrevivia a porrada. Não é que vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Mas esses 2 que o Paulo falou, porque foi recente, foram alguns, só que foi exatamente isso. Acabou de E a gente avisando ainda. E já estava conversando sobre isso desde antes, só estava falando, não consigo vender, não consigo ganhar dinheiro. Aí... Essa questão da venda tá complicada porque você tá com taxa de juros violenta. O negócio tá uma loucura. No freio. Taxa de juros muito alta há muito tempo, muita gente endividada. Exato, muita gente endividada. O teu cliente tá com dívida também. O nosso cliente tá com dívida e o cliente dele tá com dívida. E aí o cliente dele não compra, ele não compra. Tá empenando, né? Tá empenando. E assim, é um negócio que eu vejo no paralelo, mas também querendo saber sua percepção. Que eu meio que já sei a resposta, mas assim, a pessoa física dos negócios, às vezes os negócios ganham dinheiro. Não ganham o suficiente para pagar a escola de 15 mil do filho, cara. O carro de 200 mil reais. Mas um dos clientes foi isso. Eu falei assim, ó, vou ser bem sincero com você, a empresa é lucrativa, só que você está tirando mais dinheiro do que a empresa consegue suportar. Aí ela falou, mas é porque eu não consigo ter meus custos, minha vida. Não, eu falei, não, entendo, não vou entrar nesse mérito, assim, não precisa nem me dizer das suas contas pessoais. É só que assim, se você tirar, tipo, 20%, 30% menos, a empresa se sustenta. Se você manter essa retirada, vai ter que vender mais para conseguir sustentar isso. Com o seu padrão hoje em negócio, não consegue. Aí é isso. Aí ela falou, então prefiro manter o dinheiro e cortar tudo no negócio.
Aí eu falei, beleza, é uma opção, só que você vai dar alguns passos para trás, né? Sabe, É um pouco mais difícil você crescer agora, mas... Como é que vocês manejam isso, Nath? Vocês conseguem, porque assim, a gente fala de financeiro, às vezes gestão, você tem essa parte mais de psicólogo, você tem mais abertura. Você consegue tocar nesse pessoal do pessoal? Então, cara, lembra que eu falei que um dos nossos valores é o papo de adulto? Entra nisso. Cara, a gente passou uma cliente que a Letícia falou pra ela, você está roubando sua empresa. Que isso? Você está roubando a sua empresa. Mas e aí, o que eu faço? Para de roubar a sua empresa. É simples. Você está pegando tanto lucro da sua empresa que você está colocando ela no prejuízo. Você está retirando tanto que não sobra nada para ela. Aí essa pessoa acho que sentiu um pouquinho, mas depois olhou e falou, beleza, vou resolver. Era uma empresa que a gente tem quase 100% de certeza que ia quebrar em poucos anos. Recuperou. Legal. Mas recuperou? Porrada, né? E é complicado que a pessoa fica sugando a empresa e a empresa fica no fio da navalha. Exatamente. Aí ela perde um cliente ou outro, aí pronto, aí já era. Aí começa agora só queimar caixa, às vezes nem caixa tem, aí no mês seguinte não consegue nem sobreviver. Aí vai pro Pronamp. Aí o Pronamp atrasa o imposto. Atrasa o imposto, é isso aí. Acabou todos os pendurados para aqui, tudo que a gente conversou aqui. Pessoas, importante, acabou, não vai ter um HH, não vai ter um treinamento. É isso aí, tem nada. Aí atrofia, né? Não, pior, cara. Pior. É papo de 20, 30 passos para trás mesmo, é muito ruim. E assim, o tanto que o financeiro impacta no dia a dia do negócio, acho que as pessoas não têm noção mesmo. Se você não tiver com o seu negócio organizado, você não tem negócio, cara. Você vai dar ruim. Vai ter, invariavelmente, fases ruins. Você Ok. tem que sobreviver, É. só que Isso. no mesmo lugar que você tá. Pode até não Isso. crescer. Isso. A gente tem essa conversa de tomando paulada aqui aberto mesmo. O planejamento não bateu no passado, mas para trás a gente não andou. É isso, beleza. Eu posso não fazer 200% de crescimento no meu ano, mas eu também não posso cair 100, velho. Não posso cair 50. Eu preciso ficar ali. Porque minimamente eu seguro a onda. Tava até brincando com a Letícia. Crescimento você vem, vai chegar uma hora que vai dar uma chacoalhada. Meu irmão, tu se agarra. Se agarra, não cai não. Se agarra, porque depois volta ao normal, depois tá tudo certo. Mas nessa hora da chacoalhada, você tem que se segurar, mano. Você se segura. Se você não tiver o mínimo de organização financeira, o mínimo de organização de gestão, você não se segura. Você não se segura, aí você cai. Eu não sei se eu trabalho na nossa área. Obviamente, a gente trabalha com isso. Mas eu não faço ideia como é que a galera trabalha sem um capital de giro. Eu não tô falando que tem que ter 100 mil reais na conta, não, velho. Mas É o mínimo, né, velho? nem por rapa, deixa 100 reais na conta da empresa. Como é que a galera vive assim? Bota o custo fixo, 10 mil. Quanto tem na tua conta? 100 reais. Como é que você vai fazer isso, velho? Como é que vai ser o mês que vem? O que você pretende fazer no mês que vem? É uma loucura. Deve viver com ansiedade absurda, assim. Não, e vive. Porque a maioria de quem vem pra gente vai rebateu. Eu tô com essa percepção bastante, assim, todo mundo, tá? Aí bota a geração Z, bota a internet, bota a guerra, aí tem coisa demais acontecendo. Sempre teve, né? O mundo nunca foi calmo desse tanto, mas eu acho que tá dando uma piorada. Eu sinto mesmo, eu, João Vitor, os clientes, assim, no limite de ansiedade. Eu tava conversando isso agora há pouco, né? Exato. Demorou 10 minutos para responder, a pessoa já começa a atropelar. Assim, e tá todo mundo assim, de qualquer nicho, de qualquer lado, prestador de serviço, cliente, colaborador. Exatamente. Ai, Exatamente. gente, Tá todo mundo assim, cara. E aí você pensa, tá todo mundo assim, até quem tá com a empresa saudável. Todo mundo assim. Imagina o cara que tem custo fixo de 10 mil e tem 100 reais na conta. Imagina o cara que está contratando, precisa contratar hoje 10 pessoas, mas não sabe o que essas 10 pessoas vão fazer dentro da empresa. É isso. Gente, para eu crescer, fechei um contrato milionário. Beleza, fechei. Preciso de 10 pessoas para atender, certo? O que elas vão fazer? Onde que estão essas pessoas? Onde é que estão essas pessoas? O que elas vão fazer quando eu encontrar? Cara, se eu não souber isso, eu não atendo o contrato milionário. É simples assim. E aí eu perdi aquele dinheiro, eu ferrei meu fluxo de caixa e pronto. É tudo amarrado. É tudo amarrado. Tudo amarrado. Tudo amarrado. É tudo amarrado. Ontem a gente estava dando treinamento para uma empresa e a gente estava falando exatamente isso. Qual é o papel do empresário liderando? Ele tem que sair. Ele precisa sair do olho do furacão, mesmo durante o furacão. Que é a parte mais difícil que você quer resolver. Você tem que sair, você tem que conectar os pontos. Você tem que olhar o que está impactando o quê, descobrir quais são os lugares onde está tendo maior vazamento e fechar. Porque senão,
você vai ter 3, 4 furacões ao mesmo tempo, você vai ter 3, 4 incêndios ao mesmo tempo e você não vai dar conta. Então, assim, essa de apertar os parafusos é papel do empresário. É desafiador demais, Mas é né? desafiador, Muito porque bonito falar, né? resolver. Você quer ficar ali dentro, você não quer sair de jeito nenhum. E aí você não resolve o problema. Eu li um negócio outro dia, era um artigozinho, é só folha de rosto, mas eu vi que as posições de gerência estavam diminuindo, as organizações estavam começando a ficar mais horizontais, Exato. por conta de custo, dificuldade de pessoas, aí eu não li o resto do artigo, mas isso aconteceu conosco. A gente também promoveu, aí teve 10 fatores diferentes, mas também a gente horizontalizou. Você está tendo essa experiência, Nath? Sim, sim. A geração Z não quer liderar. Ela não quer, né? Não quer. É. Ela quer ser uma excelente técnica, ela quer se desenvolver, ela quer chegar. Mas você pincela, sei lá, 10, 15% dos que a gente tem acesso, só que quer liderar. O resto não quer. E não é porque não consegue. Não quer. Tem uma galera que é líder natural. Olha e fala, cara, essa pessoa nasceu pra isso. E ela vai olhar pra você e falar, não quero. É. Não vou liderar. Ponto final. E aí você precisa pensar em alternativas. Por quê? Porque não tem jeito. Essa é a geração do seu negócio agora. É isso. Você pode aguentar aí mais uns 5 anos contratando uma galera um pouco mais velha. Depois disso, você não vai conseguir mais. Você vai ter que contratar essas pessoas. E como é que você vai se adaptar a isso? Ou você ajusta seu modelo de negócio, organograma, a sua entrega e etc. E horizontal. Deixa horizontal. Ou você vai se ferrar, porque só tem eles. O mercado de trabalho é com a geração dele. Ponto final. Você vai precisar se ajustar a isso. Mas é muito difícil porque eles não querem gerenciar. Então, como é que você faz? O nosso modelo mental de empresa é vertical. Eu vi um movimento que está acontecendo em algumas empresas, os executivos que eles estão rebaixando o cargo deles para eles se tornarem tipo um executor de altíssimo nível com inteligência artificial. É E eles isso. conseguem fazer a entrega de um time inteiro sozinho. Tem uma galera fazendo isso. Que é outra dica que eu vou dar para todo mundo. Usem inteligência artificial, mas de forma inteligente. Como é que tá a tua experiência com isso, Nath? A galera tá conseguindo... Não tá, né? Não tá. É bizarro, assim. Não tá conseguindo usar o ChatGPT para fazer pergunta. O básico. Não tá conseguindo. Por que você acha que isso tá... Acho que tem uma resistência cultural. Eu não quero que ele tome o meu trabalho, mas, gente, ele não Nossa. vai tomar o trabalho, não é isso. Só por rola favor. Fica tranquilo. Vai tomar alguns trabalhos. Alguns a gente precisa realmente ser realista, algumas vezes não vai precisar mais. Desenvolvedor, gente, é um negócio que eu tô vendo que vai ser cada vez mais escasso. Você vai ter desenvolvedores de revisão, técnicos, para olhar e falar, a IA fez certo, a IA fez errado, vou corrigir Com aqui. a produtividade monstra. Monstra, lá em cima. O cara vai estar corrigindo 10 reais trabalhando, não é isso? Agora, tem profissão, tem posição que não vai ser substituída, ponto final. E aí, como é que você faz para otimizar, então? A gente está usando o IA lá, né? A gente monta a base do nosso cliente. É por isso, inclusive, que a equipe enxuta e a gente dá conta de fazer tanta coisa. Porque a gente tem toda a nossa base de cliente, de tudo o que acontece com o cliente num lugar só, e a gente tem uma IA que fica dizendo pra gente onde é que tá o pior problema, onde é que a gente tem que dar atenção naquele momento, e a gente vai lá e pum, e entra, a gente vai lá e pum, resolve. O mesmo acontece com os nossos parceiros, a nossa IA sabe quem são os nossos parceiros, e ela avisa pra gente, olha, esse cliente tem um problema que você não vai resolver, Nath. Mas o parceiro tal deu fit e ele pode resolver, me passa o contato. Legal. Aí a gente vai lá e manda. Então, tipo, são coisas relativamente bobas, mas olha o tamanho do trabalho de análise que eu tô diminuindo. Acerta sempre? Não. Erra pra cacete. Aí é o meu papel técnico, o papel técnico da minha equipe de olhar e falar, opa, isso aqui não faz sentido, porque eu conheço esse cliente. Eu sei que isso não faz sentido. Por isso que eu falo que o relacionamento não vai, a IA não vai substituir o relacionamento. Isso daí eu acho que é o que todo mundo sabe, que a interação humana Não vai. não vai cortar. Na verdade, a galera tá sentindo falta disso, né? Exatamente. Mas o meio de campo ali, e eu vejo a gente mesmo. Esse daqui, inclusive, que me carrega nas costas, mas a gente tá andando nisso. Legal. Só que os clientes não Cliente, não. A galera vira pra gente e pergunta. Mas é engraçado que vira até moda, né? Um cliente outro dia a gente mostrou o relatório e ele, dá pra botar uma IA aí, não? Aí eu falei, Pra quê? tá, mas por que você não tá conseguindo enxergar? E ele, não, só pra ver. Mas assim, eu acho Pra ver a IA rodando.
Eu acho a galera meio perdida nisso, porque não deixa de ser uma ferramenta, né? Super sinistra, muito legal. Quando você acerta uma veia, a bicha faz mágica. Mas meio que Uma para um coisa propósito. que a gente tem feito para os nossos clientes é processos complexos, que precisa de um nível de suporte mais próximo. A gente cria um agentezinho GPT com o conhecimento daquele processo e dá para a equipe. Legal. Aí a gente combina o seguinte: primeiro nível é o GPT. Segundo nível, aí você fala com a gente de sócios, né? Dependendo do tipo de serviço que foi contratado. Terceiro nível, começa a chorar. É porque se ninguém resolveu, já. Não, Aí é que o sócio trabalha. Aí você se vira. Exato. Terceiro nível, a gente faz tipo gabinete de crise. Se realmente não conseguiu resolver, é porque é um problema novo. Se está documentado, se tem processo, se todo mundo sabe o que tem que fazer, é problema novo quando aparece problema. Aí beleza, aí a gente resolve. Exatamente. Massa. Pô, Nath, nosso papo tá muito legal, mas infelizmente o nosso horário A galera vai já tá. conversar bastante. E assim, obviamente a gente tem muito que conversar, com certeza você vai voltar aí. Pra gente caminhar e encerrar legal, Nath, conta o que a gente pode esperar da R360, tá? Se der para dar o spoiler, vai sair daqui a 1, 2 semaninhas ali, então já anuncia o que tiver que anunciar. Legal. E também já avisa pro pessoal que não conhece onde que pode encontrar você, a Letícia, a empresa. Vamos lá, a gente está lançando agora o R360 Academy, você vai estar lá, que é uma série de aulas online sobre problemas de negócio, resolvendo na prática problemas de negócio, uma vez a cada 15 dias, a partir de julho, a partir do dia 6 de julho, e é muito fácil de entrar. Vai lá na @R360 Consultoria, o nosso Instagram, clica no link da bio, entra nas aulas, cara. Seja feliz. E seja feliz, porque assim, vão ser aulas ao vivo, a gente vai tirar dúvidas na hora, e é só para o empresário que está sofrendo aquela determinada dor. Inclusive, a gente criou por isso, porque a gente precisa nivelar os problemas, as soluções dos problemas. E aí a gente pensou, qual a melhor forma de fazer isso? Ensinando a resolver. Então, a gente está chamando especialistas para o que a gente não faz. O que a gente faz, a gente mesmo vai dar as aulas. E vai ser muito top. Que legal, né? Legal. O modelo que a gente está montando vai ser sensacional. Eu tenho certeza disso. Parabéns. Tá, o Instagram já foi, mas e você e a Lê? Onde é que a gente acha? Nath Santana .oficial, Letícia Vitorino .oficial, é só procurar a gente, mas se chegar para lá R360, Já. vai achar nossa carinha lá, é muito tranquilo. Massa, Nath. Legal. Obrigado mais uma vez. É isso, cara, um prazerzão, vocês são muito queridos, a gente se amarra, de verdade. Mais desse também. tempo impossível. Show. Valeu, obrigado. Show de bola. Então, valeu, Obrigadão. pessoal. Até a Obrigada, próxima. Beijo. Valeu.